Olá, meus queridos, que ano, hein? Que ano! Então, esse ano, que é o Dezembro Vermelho, eu tinha a ideia de fazer vários vídeos falando sobre o tema do HIV, de tratamentos, de histórias, trazer entrevistas. Mas, além de estar trabalhando demais no canal, eu tô ainda muito cansada. Fiquei meio assim preocupada com essa situação de corona. Fui visitar minha família no Rio, fiquei realmente muito preocupada. Então, aproveitando hoje que é feriado, venho aqui pra gente falar sobre assuntos que rolaram nesse ano. E aí, a primeira que eu vou trazer é um pastor chamado Davi Góes, que é de Fortaleza, do ministério que eu nunca tinha ouvido falar, Ministério da Igreja, Ministério Canaã em Fortaleza. Ele foi chamado para prestar esclarecimentos por quê? Porque ele começou a divulgar notícias falsas na internet e para a igreja e para as pessoas que seguem e que podem dar ouvido ou dar palanque para esse certo tipo de questão. De maldade, de notícia irresponsável, criada das fontes da cabeça dele, para poder fazer. É maldade, gente, é pura maldade. Então, ele bota assim: se você tomar vacina contra o corona, contra o Covid, ela pode ter efeito irreversível, porque ele é cientista, né, da cabeça dele, e alterar seu DNA. Nunca vi antes na história do mundo uma vacina alterar o DNA. No caso dele, altera o DNA, provoca câncer e tem HIV dentro. Dentro da vacina contra o Covid tem HIV, provoca câncer, altera o DNA. Então essa loucura, essa insanidade foi falada numa igreja, foi divulgada na internet e as pessoas que têm pouca instrução, as pessoas que estão com o psicológico sensibilizado, fragilizado nesse ano difícil que a gente está atravessando, difícil, que, meu Deus, complicado, e aí estão recebendo essa notícia. E aí muita gente que tem restrição, tem reservas contra a vacinação, recebendo uma notícia dessa e aí não conhecem também os tratamentos, não conhecem a verdade, ficam com medo, ouvindo notícias diferentes daqui e dali, recebem isso e acreditam. Ou às vezes nem acredita, mas fica com uma pulguinha atrás da orelha e insegura. Então, mas divulgar notícia falsa é crime? O que ele está fazendo? Ele foi chamado a prestar depoimento por quê? Só para ilustrar, quando eu era uma mocinha, tinha uma colega na rua que ela começou a espalhar umas mentiras na rua e botou meu nome no meio. E mesmo eu fui falar com ela e ela garantiu que a história era verdadeira. Eu ficava, meu Deus, mas isso não aconteceu. E aí ela garantia que a história era verdadeira. Depois de um tempo eu fui saber que ela tinha inventado a história. E falava assim, eu perguntava, mas por que tu inventou isso? Ela, não sei, não tinha nada pra fazer. E aí vamos pegar. Sei que a história, né, nesse caso, era uma história de bairro, de adolescente, de criança, mas deu um bafafá danado. E foi daquele nosso universo pequenininho, de bairro de subúrbio, nananã, daquela nossa idade. E a coisa quase ficou grave. Agora, imagina nesse caso desse pastor que fala para que, né, tem um microfone na mão, tem essa autoridade, tem esse palanque, essa luz em cima dele, que as pessoas dão atenção, escutam o que fala, acreditam, passa adiante. Isso pode gerar um pânico terrível e consequências. Aí sim, como ele fala que irreversíveis da vacina, ele sim pode causar efeitos irreversíveis, porque se uma pessoa não tem acesso ao tratamento por causa de uma mentira dele, ela pode chegar à morte. E a morte sim é irreversível. Então vamos lá. Divulgação de notícia falsa. Divulgar notícia falsa que sabe ser falsa e que possa distorcer, alterar ou corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, segurança pública, economia nacional ou processo eleitoral que afetem interesse público relevante. Pena
detenção a 6 meses a 2 anos e multa se o fato não constituir crime mais grave. Mas, aí vem o artigo 287. Se o agente que pratica conduta prevista no caput, valendo-se da internet, que divulga notícias de forma global, ou de outro meio que facilite a divulgação, que pode ser um palanque, ou que pode ser um púlpito, que facilite a divulgação de notícia falsa. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o fato não constitui um crime mais grave. Mas a pena aumenta em 1 a 2/3 se o agente divulga notícia falsa visando a obtenção de vantagem para si ou para outrem. Então, como se vê, trata-se apenas de projetos de lei, ainda sem qualquer repercussão no direito penal, que inclusive poderá vir a ser rejeitado ou arquivado. Esse é um projeto de lei que está para ser votado, sobre as notícias falsas, ou agora como todo mundo chama, de fake news. Notícias falsas são essas fofoquinhas que rolavam no meu bairro, que a pessoa criava para poder defender alguma coisa que ela acha, ou para ter alguma vantagem, ou criou porque imaginou, ou porque tomou ela se precipitou em alguma, achou, né, no achismo dela. Mas nesses casos, como uma coisa muito absurda, você vê claramente que foi uma criação com um objetivo específico, que é afastar as pessoas da vacinação. Por quê? Pura política. Então, enquanto os caras estão fazendo guerra política, nós, população, estamos aguardando para ver como que a gente fica. Porque enquanto tem briga política, dinheiro envolvido, a última coisa que está sendo levada em consideração somos nós. Então, é importante que a gente filtre muito bem o que eles estão fazendo, o que esses caras estão fazendo, enquanto tem muita gente morrendo, muita gente passando por situações dolorosas, e eles estão lá brigando por quem tem mais poder, com quem se elege, com quem tem mais dinheiro, com quem tem mais influência. Mas a situação milhares já morreram, milhares estão morrendo, e muitos mais vão morrer, enquanto os caras estão lá brigando com quem que vai colocar a vacina na roda, quem é que vai assinar, quem é que vai ser o pai da cura. Tudo com motivo eleitoreiro, tudo com motivo político, motivo financeiro, e a gente está lá no finzinho da prioridade deles. Então, isso é uma coisa. Muito cuidado com o que houve por aí, muito cuidado com essas notícias apocalípticas. Ai, que vai ter isso e aquilo, aí a pessoa ouve HIV, ouve câncer. Nossa Senhora, parece que já está apunhalando no peito. Por quê? Por causa das notícias erradas que rolam. Então, todo o pânico que se gera é disseminando notícia falsa ou impedindo que a certa apareça. Então, cuidado aí, e a gente continua agora com os outros temas que rolaram esse ano. Um beijo.